Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui na Praça da Matriz, em frente à Igreja São Roque e Nossa Senhora da Glória. Nós temos uma semana de festa, a festa do mês de agosto, que acontece todo mês de agosto, aqui em Morro da Fumaça. Todos estão convidados a vir de toda a região. Hoje, por exemplo, é dia de vendas de sonhos, de pães, de roscas, durante o dia todo aqui na paróquia. Então, você que é de Morro da Fumaça, da região, quer saborear um dos melhores sonhos da região, é só vir para cá. Mas nós também vamos fazer hoje uma conversa com o padre Itamar Mazuco, que é padre aqui da paróquia, hoje fazendo um bate-papo aqui, sentado no banquinho da praça, que é mais confortável, né, padre? Bom dia. Bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham nesse canal, né? Com certeza, o banco serve para isso também, né? Para descansar e trocar umas palavrinhas também, né? Maravilha. Padre, tá em Morro da Fumaça desde quando? Eu vim em 2016, então em janeiro, próximo ano, então serão 10 anos, né? 10 anos. Eu estou aqui nesta paróquia, né, em Morro da Fumaça. Muito bem, eu converso pouco com o padre Itamar, porque eu não venho muito aqui, né? Tô sempre envolvido com outras coisas. E vê só, faz 10 anos que o padre Itamar já está aqui e a gente tem que trabalhar mais, nesse sentido, de conversar mais com ele, porque o padre Itamar tem muito que falar, porque a igreja de uma cidade, ela é histórica, ela tem todas as referências, ou a maioria das grandes referências numa cidade. Padre, como é a paróquia São Roque? Como é que você vê a paróquia São Roque? Olha, é uma paróquia, né, formada com 12 comunidades hoje, né? Então, com bastante lideranças, né, pessoas comprometidas também, no qual a gente percebe, né, agora no período da festa também, né, esse grande grupo de voluntários também que se coloca à disposição para que a festa aconteça, né. Então, o Morro da Fumaça é um povo de fé, né, um povo que participa, um povo que se coloca também à disposição para que a gente juntos, né, possamos fazer essa caminhada já de 67 anos. Neste ano, né, a paróquia, né, completou 67 anos, né, da sua criação. Então, nesse final de semana, dia 16, então, será 67 anos, né, já de festa, né, do nosso padroeiro São Roque e Nossa Senhora da Glória. Então, uma igreja tradicional, né, e a gente percebe, eu pelo menos assim, né, claro, com as nossas dificuldades também, mas o reino de Deus também está acontecendo aqui, né? Então, agradeço a Deus ter me dado esta oportunidade também para estar à frente desse povo, né? Que eu amo, que eu gosto, né? E a gente procura, na medida do possível também, conduzi-los para o caminho que nos leva a Jesus, né? Que nos conduz para o céu. Então, só tenho que agradecer, né? Por estar aqui nesses 10 anos. Claro que já quase está na hora de partir, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, com certeza a gente vai zelar, cuidar desse rebanho que Deus me confiou. Padre, quem foi São Roque e quem foi Nossa Senhora da Glória? São Roque, uma pessoa, né, que era filho único, né, e em certo momento da sua vida ele resolveu fazer uma peregrinação para a Itália e nesse caminho, nessa peregrinação, aconteceu a peste, né, a lepra, no qual ele, né, naquele momento, se sentiu chamado também para auxiliar, ajudar essas pessoas com esta doença, né? Então foi alguém que se doou também para fazer o bem. E nesse processo, né, desta ajuda, né, dessa presença na vida dessas pessoas com lepra, ele acabou adquirindo também a lepra, né? Qual depois ele se afastou. Antigamente o que acontecia, né? Quando a pessoa tinha lepra, ela era afastada do convívio social, né? Ela era isolada. E assim também, ele se isolou, né?
acredito eu, esperando até a própria morte, né? Mas nesse processo de isolamento também aparecia um cachorro, por isso do lado de São Roque tem um cachorro, né? Que levava, né, todos os dias um pãozinho, né, para São Roque. E assim foi ganhando força, né, foi se alimentando e por fim também veio a cura da lepra. E sendo assim, após curado, então ele volta para a terra natal, no qual lá o povo daquela época achava que ele era um espião. Ele acabou sendo preso e lá na cadeia, então ele faleceu, ele morreu, né? E dizem a história que naquele momento que o soldado tocou nele, ele tinha um problema na perna. E a perna ficou curada naquele momento, né? Aí aonde que também ele tinha um símbolo, né? Tinha tipo uma, como dizer, uma cicatriz, e depois reconheceram que era São Roque, né? Que não era um espião, que não era nada, né? Aí nasceu a devoção em torno a São Roque, né? E hoje é uma devoção espalhada pelo mundo inteiro, né? Então, é uma devoção muito grande. E a história daí do pãozinho, né? Aí lembra também a caridade, né? A esmola, a doação e assim por diante. Por isso que daí nós aqui, além do pão, daí foi como tradição já o sonho, né? Sonho de São Roque, né? Então, já se espalhou pela diocese também, né? Então, mas aqui é a mãe, né? Nas outras paróquias copiaram daqui da paróquia e também já estão fazendo muitos sonhos, né? Talvez mais do que aqui já em questão de quantidade de unidade. E aí entra Nossa Senhora da Glória, né? Por que Nossa Senhora da Glória se festeja junto com São Roque? Pela data, né? Dia 15 Nossa Senhora da Glória, dia 16 São Roque. Mas, em modo todo especial, São Roque também era muito devoto de Nossa Senhora da Glória. Por isso essa ligação entre os dois. Mas foi, tipo, alguém que de fato, né, quando ele saiu da sua terra, ele pediu que um tio vendesse todos os seus bens, que era filho único, já tinha perdido o pai e a mãe, e que distribuísse aos pobres. Então foi um homem desapegado que para nós, né, ele deixou também um belo testemunho de fé, né? Alguém que se doou, né, para auxiliar, ajudar os outros naqueles momentos mais difíceis que foi a doença, adquiriu a doença, se curou, né, voltou para suas origens, foi preso, morreu, e naquele momento também da sua morte, né, alguém alcançou uma graça por ele, por isso que daí se difundiu, né, por toda a face da terra, né, essa história, né, e essa devoção, né, a São Roque. E sempre ter sempre presente assim, né, que a palavra de Deus diz, né, que muitos já morreram, mas pelo seu testemunho de fé, eles continuam vivendo entre nós, né? Então, se a gente for olhar um pouquinho os santos também, foram homens e mulheres que viveram aqui neste mundo, mas que, através do seu testemunho, eles continuam ainda presentes, né, testemunhando a fé em Jesus Cristo. Como muitos dos nossos entes queridos também, né, mesmo não estando mais presentes no meio de nós, mas eles continuam falando. Eu partilho isso, né? Meu pai faleceu há 8 anos atrás, mas ele continua falando, através do seu testemunho, através dos seus ensinamentos, né? Então, está todo dia me aconselhando, me dizendo, né? Olha, não faz, faz, né? Então, é essa a devoção aos santos, né? Que alguém, né? Quando a gente olha, por exemplo, a São Roque, nos remete a Jesus Cristo. Então, foi um homem que viveu Jesus Cristo em sua vida, né? E por que não ter essa veneração, né? Que não é adoração, né? Uma veneração, o que é? Um respeito. Adorar somente a Deus, né? Se prostrar somente diante de Deus. Mas os santos são essa veneração, né? Essa comunhão, né? Que tudo nos leva a Jesus. Acho que isso é importante. Né? Padre, para a gente comemorar o mês de agosto, a paróquia São Roque, os 67 anos, o que vai ter nessa festa, nessa semana, que já começou ontem, né? Isso. Qual a programação? Programação, Roberto, ontem
né, que foi quarta-feira, hoje quinta, né, amanhã sexta. Então tem a venda de sonhos, né, e de padaria, serviço de padaria, sonhos, pães e rosca, né. E tem a parte religiosa também, que iniciou ontem também com as Santas Missas e vai terminar domingo à tarde, às 2 horas da tarde, com consagração às crianças. Sendo que hoje à noite, às 19h30, quem reza é o Padre Realdo, filho aqui da terra, né, Realdo Sartor. Amanhã será o Padre Mateus Reus, hoje ele trabalha em Sombrio. Sábado de manhã, dia de São Roque, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer a bênção de São Roque, da imagem de São Roque aqui na praça. Se puder, aqui, tá? isso. Cara, dá uma pegadinha ali para ver. O pedestal, né? Já está pronto, só faltam os detalhezinhos. E a imagem que vai ser colocada sobre o mesmo é uma imagem de São Roque com 3 metros de altura, né? Então vai ser um destaque, né? Isso foi um pedido, como dizer, não foi um pedido, mas o bispo no ano passado até conversando assim, ficaria bonito uma imagem. Aí a gente assumiu, os festeiros assumiram e com a ajuda, né, de todos a gente conseguiu então um escultor, né, que preparou a imagem para ser colocada neste sábado, então às 9 horas da manhã, com a presença de Dom Jacinto, que vai ser uma missa, né? À noite também no sábado às 19 horas tem a missa com o Padre Vander. E depois, no domingo, às 10 horas, missa festiva, que será o Padre Sidney, e à tarde, a consagração com as crianças, que é o Padre Carlos. E, claro, na dimensão social tem o comes e bebes também, que daí inicia na sexta, então na sexta vai ter churrasco, né, o tradicional bingo, né. Depois, no sábado à noite, também tem a parte de cozinha ali, de churrasco, né, e no domingo também um almoço festivo. Então, tem a programação religiosa, mas também tem a programação social. Churrasco mesmo começa sexta, sábado e domingo, né? Então, até sexta ao meio-dia, então é pães, sonhos, roscas e assim por diante. Muito bem. Antes da gente encerrar, sim, é isso que eu ia perguntar agora. Antes da gente encerrar, vamos falar com... Vamos conversar um pouquinho sobre a história do Padre Itamar Mazur. Padre, de onde tu vens? Fala um pouquinho da tua história. Olha, eu nasci numa comunidade do interior chamada Armazém. Não é o município de Armazém. Armazém é uma comunidade de Uruçanga. Lá eu vivi até os 7 anos de idade, né, na roça, assim podemos dizer. Com 7 anos eu ia morar em Uruçanga, na cidade, daí, no centro ali de Uruçanga. E ali, depois, né, a gente foi crescendo, estudando, aquela coisa sempre em mente de ser padre, o tempo passou, fui para o seminário, fiquei um tempo, retornei, né, trabalhei, depois eu resolvi retornar, no qual então, em 2021, me ordenei diácono, né, depois aguardei um pouquinho para ser padre, por causa dos 100 anos de paróquia, né, mas eu me ordenei padre daí com 32 anos. E naquele momento trabalhei em Uruçanga por 2 anos, depois trabalhei em Meleiro, trabalhei na Cidade Alta em Araranguá, fui para Nova Veneza e fiquei até janeiro de 2016 e depois fui transferido para cá, né? Então, um pouquinho a história, assim, né, meu trabalho como padre, mas as minhas origens, né, é lá de Uruçanga, Colono, né, e como vou te dizer assim, né, e hoje sou feliz, né, pela escolha que eu fiz, né, todo dia renovando, né, a missão, o sacerdócio, né, e estamos aí, né, já com 23 anos de vida sacerdotal. E fala um pouquinho dos teus pais, do pai e da mãe. O meu pai era carpinteiro, né, carpinteiro. Meu pai trabalhou pouco, assim, até casar ele trabalhou na roça, né. Aí tinha engenho de farinha, de cana-de-açúcar e assim por diante. E o meu avô, no engenho, também era marceneiro, né? Fazia os móveis lá nas comunidades, mas o pai sempre gostou de madeira, né? Então ele saía muito para trabalhar, para construir casas.
por isso que daí a ideia dele construir em Uruçanga para trazer a família, porque ficava mais próximo da família. E a minha mãe, né, então quando chegou em Uruçanga também, ela começou a trabalhar no hospital como cozinheira e lá se aposentou também, né? E depois, em certo momento, os dois se aposentaram, aí retornaram lá para o sítio, no qual já, nesse retorno, já fazem mais quase 22 anos, né? E os dois retornaram, apesar que daí o meu pai veio a falecer, né? Hoje só tenho a mãe lá no sítio, e lá hoje é a minha casa, né? Então, é o caminho, né? Termino as atividades aqui no domingo, daí eu vou para lá para ficar com ela, passar a segunda-feira lá com ela. Então, teve essas duas fases, né? A roça, a cidade, né? E o retorno para as origens, né? Como diz aquela história, né? Os elefantes saem da África, dão a volta ao mundo e depois retornam para morrer na África. Então, mais ou menos, estamos nesse caminho. Era Constantino Mazuco e Terezinha Catani Mazuco. Teve irmãos? Duas irmãs e um irmão caçula, um temporão. Né? Então, na verdade, somos em quatro comigo, né? Duas irmãs e um irmão, que é o mais novo, né? E eu era o caçula, na verdade, né? Aí eu perdi o colo com 16 anos. Aí veio o temporão. A minha mãe tinha 46 anos. Né? Mas uma família tranquila, uma família assim, do bem, assim, né? De Deus, de oração. Então, a gente é feliz como família também. Uma conversa com as pessoas, inclusive lá em casa, a gente conversa, a Luzia é muito religiosa, né? Está sempre na igreja e dificilmente ela perde um culto, enfim. E a gente fala, e de vez em quando ela vem e fala, olha, eu vou fazer oração pelo Padre Itamar. Como é que está a saúde, Padre Itamar? Se tu puder falar um pouquinho. Para as pessoas ficarem mais tranquilas lá em casa. A gente vem num processo desde dezembro, né? Quando eu tive um problema de saúde, a princípio os exames davam que era diverticulite, né? As tomografias, né, levavam para isso. Só que depois a gente fez um exame, né, no qual foi constatado que era câncer, né, no intestino. Aí foi todo um processo, né, de preparação. No dia de carnaval mesmo, em março, daí eu fiz a cirurgia, passei por cirurgia e através daquele momento, então, a gente está num processo de quimioterapia, no qual hoje é a penúltima, né, semana que vem eu concluo. Aparentemente, né, eu estou tranquilo, né, eu estou vendo que eu estou, como vou dizer assim, né, estou melhorando, né, a gente sente, o próprio organismo sente, parece que estou melhor, né, consegui engordar, eu vim para 64 quilos, hoje eu estou com 77 quilos, né, então consegui botar um peso, né, e é um processo, agora terminando a químio, eu paro uns 30 dias para que a droga, né, seja eliminada do organismo, para depois a gente fazer alguns exames de imagens, né, e outros para ver se está tudo ok, se a gente conseguiu controlar, ou se há necessidade de fazer outros procedimentos, mas Deus sempre em primeiro lugar, né, Ele sabe o que é melhor para nós, desde o primeiro momento, né, aquilo que eu sempre comento, a oração do Pai Nosso a gente professa e diz, né, seja feita a tua vontade, né, então coloquei nos seus braços, na mão dele, e, claro, com ele, com a medicina, né, que são as graças, os milagres que Deus nos concede, com a nossa força de vontade, vamos levando, né? Então, acredito eu que eu esteja bem. Espero que essa notícia se concretize agora nos exames, né? Mas é uma caminhada, um processo que a gente tem que assumir. O povo me abraçou através das orações, né, das preces. Então tudo vai fortalecendo, né? Tudo é uma ajuda nesses momentos, né, que a gente, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente acredite, mas o câncer é câncer, né? Algo que a gente não queria receber essa notícia, né? Mas
quem somos nós para não carregar nossa cruz e aceitá-la também, né? Muito bem, Padre, para a gente encerrar então, uma mensagem para quem está lá em casa, para quem está nos assistindo nesse momento. Busquem a Deus todos os momentos da sua vida. Tire um tempo para Deus. Nós temos tempo para tantas coisas e muitas vezes para o essencial para a nossa vida, né? Para aquilo que não passa, muitas vezes a gente não tira esse tempinho. Então, a gente faz uma aliança com Deus, principalmente quem recebe o sacramento do matrimônio, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, assim, essa aliança que a gente faz com Deus, né? Vamos tê-lo nesses 4 momentos, né? Não só quando a gente precisa dele, mas quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está com saúde, vamos lembrar de louvar, agradecer a Deus, né? E claro, quando vier a doença também, vamos pedir para que Ele nos auxilie, nos ajude com as suas graças, com as suas bênçãos. Então, pediria assim, né, que a gente não esquecesse desse tempinho tão importante para Deus. Aquele minutinho, aqueles 2 minutinhos, vai fazer a diferença, né, nessa vida espiritual. Principalmente é o alimento da nossa alma, né? Talvez com o corpo a gente se preocupa tanto, né? Faz tanto pelo corpo, e com isso a gente esquece da alma. E a alma precisa ser alimentada, né? Fazendo bem, ouvindo a palavra, praticando a palavra, buscando a Eucaristia, rezando, fazendo bem, enfim. É uma forma, uma maneira da gente estar com Deus. E os santos, né? Já que estamos na festa de São Roque, foram essas pessoas. Gente como nós, com as suas fraquezas, com as suas limitações, mas eles tinham tempo para Deus. Possamos tirar esse tempinho para Ele. E que Deus então nos abençoe hoje e sempre. Amém. Foi bom conversar contigo. Opa, com certeza também gostei. Principalmente sentados aqui nesse banco da praça. Vendo o movimento. Vendo o movimento. Foi bom. Agradeço pela oportunidade. Muito bem, nós vamos ter com certeza mais oportunidade de conversar com o Padre Itamar. Agora vamos pegar o hábito de passar aqui, conversar sempre que ele puder, conversar com a gente, para que a comunidade fique bem informada dos passos da paróquia, inclusive não é nenhum reality show, mas vamos seguir também um pouquinho o Padre Itamar. A todos vocês, venham para a praça essa semana, todos os dias, já começou ontem a festa de São Roque, encerra só no domingo, no final do dia, então todos estão convidados a prestigiar a nossa festa. Abraço, até o nosso próximo encontro.